Oi gente, tudo bem? O Tô no Meu Direito começou e nesta edição a gente vai abordar temas super importantes: saúde mental, direito trabalhista e direito previdenciário. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde revelam que cerca de 300 milhões de pessoas no mundo enfrentam ansiedade. E olha só, a Organização Mundial da Saúde aponta o Brasil como o país mais ansioso do mundo, com cerca de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população convivendo com esse transtorno. Além disso, uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e da Vital Estratégias mostrou que os casos relatados de depressão aumentaram de 9,6% antes da pandemia para 13,5% no ano passado. Quando o assunto é saúde mental e direito previdenciário, o benefício por incapacidade, também conhecido como auxílio-doença, é muito solicitado ao INSS. Quem vai explicar mais detalhes para a gente sobre isso agora é a advogada Cristine Nascimento. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um grande prazer estar com vocês. Explica para a gente quais são as principais doenças psicológicas aí que concedem esse benefício esse benefício temporário, né? Bem, em se tratando de benefício por incapacidade em decorrência de doenças psiquiátricas, nós vamos identificar na lei de benefícios que a esquizofrenia paranoide, que é a doença que o INSS inclusive reconhece como isento de carência. Entretanto, quando a gente fala de doenças psiquiátricas, a gente precisa identificar que na atualidade existem diversos graus. Entretanto, não basta apenas afirmar que existem diversos graus, é preciso inclusive provar qual é o grau, por exemplo, da depressão, se em estado inicial, médio ou avançado. E no caso da depressão, né, especificamente, como é que faz para realmente comprovar que essa doença existe e que se quer aí o benefício por incapacidade? Bem, é muito importante ressaltar que o paciente ele precisa estar em tratamento médico. Esse tratamento médico ele precisa ter continuidade para daí de fato o INSS identificar a existência de um tratamento e que mesmo este paciente fazendo tratamento contínuo ainda assim não houve regressão da doença. Então é importante ressaltar que o segurado, ao fazer o seu requerimento junto ao INSS, ele precisa ter um histórico médico, ou seja, relatórios médicos ou até mesmo a cópia do prontuário médico para que comprove que de fato existe tal doença que possa acontecer a concessão do benefício. Aí a gente vai para a perícia, doutora. Como comprovar quais documentos são necessários para que essa pessoa que esteja com depressão, com ansiedade, ela possa conseguir finalmente esse benefício por incapacidade? Sim. O grande problema hoje, junto à autarquia previdenciária, é que os segurados acreditam que basta apenas ter relatórios médicos com tratamento na fase inicial para haver a concessão do benefício. Esse é um entendimento errado, porque é preciso provar, mais uma vez ressaltando, a importância da manutenção do tratamento médico. E ao identificar, o médico perito do INSS identificar que existe a manutenção de um tratamento médico e que este tratamento médico não foi capaz de regredir ou de estagnar a doença, aí sim vai ser possível com que a autarquia previdenciária, através do médico perito, possa levar à concessão de um benefício, ou por incapacidade temporária ou por incapacidade permanente. Explica um pouquinho para a gente, doutora, a diferença entre os dois. Existe um prazo, por exemplo, o temporário é só até alguns meses, né? O permanente a gente sabe que é durante toda a vida da pessoa, de certa forma. Explica melhor um pouquinho para a gente. Perfeito. Hoje, depois da reforma da Previdência, houve alteração na denominação, né? Antes o auxílio-doença, hoje é benefício por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez, hoje é aposentadoria por incapacidade permanente. O que vai demonstrar a possibilidade da concessão é o tempo em que este tratamento está de fato sendo demonstrado e se está regredindo ou estagnando, daí pode haver a possibilidade da concessão do benefício por incapacidade temporária. A incapacidade permanente, antes de qualquer coisa, é preciso demonstrar que este tratamento médico já está sendo realizado já há um bom tempo. O que seria esse bom tempo? Vamos dizer aí aproximadamente já há uns 2 a 3 anos e que ainda assim
não existe a regressão dessa doença. É importante ainda ressaltar que pode haver a majoração dos 25%. A majoração dos 25% na aposentadoria por incapacidade permanente é a possibilidade que a pessoa, estando com um estado de doença psíquica muito forte, ele precise permanentemente de auxílio de terceiro. Aí sim, ele pode receber o adicional dos 25%. Só tem direito a esse benefício, né, por incapacidade quem contribuiu com a Previdência ou não necessariamente? É importante lembrar que para receber auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, utilizando aqui as nomenclaturas antigas, só pode receber quem de fato contribuiu para a Previdência. Entretanto, quem tem doenças de ordem psíquica, quem faz tratamento no CAPS, por exemplo, pode sim receber um benefício. Entretanto, não será aposentadoria, mas sim o benefício de prestação continuada, o que nós chamamos de LOAS. Mas é importante mostrar para o médico perito do INSS alguns requisitos. Entre eles, que existe um impedimento de longa duração. Esse impedimento de longa duração, de fato, é haver o adoecimento mental, e esse adoecimento mental, de fato, impedir totalmente o paciente ou o segurado de exercer qualquer atividade laborativa. E, por fim, é importante salientar que, quando se fala de adoecimento mental, infelizmente ainda existe um alto índice de preconceito, onde as pessoas acreditam que só precisa ir para um médico fazer um tratamento preventivo se for em decorrência de algum membro superior ou inferior. Mas a cabeça, o adoecimento mental hoje, infelizmente, em especial após a pandemia, tem sido cada vez mais evidenciado. Então é importante as pessoas fazerem seus acompanhamentos médicos, não apenas de forma paliativa, mas principalmente de forma preventiva. Pronto, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Foi um prazer ter lhe recebido aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O Tô no Meu Direito vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre saúde mental, focando desta vez nos direitos trabalhistas. Não sai daí que eu volto já já. Quando alguém desenvolve depressão, ansiedade ou outro transtorno ligado ao trabalho, é possível reivindicar alguns direitos. E que vai explicar isso pra gente agora é a advogada Camila Trabuco. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Rose? Uma alegria para mim estar aqui com vocês. A alegria é nossa. Começa explicando pra gente, doutora, por favor, a questão da estabilidade no emprego, né? Esse trabalhador, ele deve ter essa estabilidade? Como é que funciona isso? Pois bem, Rose, primeiro, antes de se chegar na estabilidade, é preciso que o trabalhador prove que aquela doença, que aquela depressão, ansiedade ou até uma síndrome de burnout, ela tenha relação com o emprego. A partir do momento em que ele, através de relatórios médicos ou até de perícias médicas, ele comprova que existe uma conexão da doença com o trabalho que ele vem tendo, ele pode sim fazer jus à estabilidade no trabalho para o seu tratamento. Ou seja, primeiro ele vai para o INSS, onde ele será encaminhado, os 15 primeiros dias serão pagos pela empresa e a partir de então ele passa a estar encostado, como as pessoas chamam. Então ele passa a receber o benefício por acidente de trabalho e no caso ali em razão da doença ocupacional dele. A partir de então ele faz o tratamento junto aos médicos, ele passa o período em que ele vai receber o benefício e no retorno ao trabalho, a partir do momento que ele recebe a alta do INSS, ele passa a ter até 1 ano de estabilidade. E aí a gente conta também o período de férias e o período relativo ao 13º salário. Então ele tem esse direito garantido pela norma trabalhista. É importante a gente pensar que essa relação ela deve ser extremamente comprovada. Se ele não conseguir demonstrar que aquela depressão, que aquela ansiedade, ela veio do trabalho, ele pode até fazer jus ao que a gente chama de auxílio-doença, mas ele não vai ter direito à estabilidade justamente por não haver essa conexão. Então, o primeiro ponto que o trabalhador deve ter a cautela é de ele se resguardar de provas de algum assédio, de alguma situação que ele passe na empresa e que venha levar aquela doença. Muitas vezes o empregado ele tem a doença ocupacional justamente em razão do assédio moral, o assédio moral que vem aí em decorrência da cobrança abusiva de metas, da forma como ele é tratado na empresa, de algumas situações, por exemplo, de perseguição, quando você tem ali uma contagem de idas no banheiro do trabalhador. Então ele é colocado de forma reiterada, então tem que ter um comportamento reiterado, a todo momento deve ser feito e também direcionado a esse trabalhador.
Quando eu tenho uma conduta dessa, seja do gerente, seja do colega de trabalho, a empresa ela pode ser responsabilizada sim pelo assédio moral trabalhista e também o empregado que ficou doente em razão dessas situações que ele veio sofrendo na empresa pode ser encaminhado em INSS e fazer jus ali ao benefício e também à sua estabilidade no trabalho. Doutora, se o trabalhador conseguir comprovar essa ligação entre a doença, né, e o trabalho, existe a possibilidade dele pedir indenização, por exemplo, por danos morais? Sim, Rose, é um dano indenizável, até porque com a reforma trabalhista houve uma limitação do valor do dano moral de acordo com o salário do trabalhador. Acontece que isso foi veementemente repudiado pelo judiciário e hoje a jurisprudência não traz mais limitação a esse valor de acordo com o salário do trabalhador, mas haverá um valor e uma medição, digamos assim, desse dano de acordo com a extensão do dano que seja causado. Ou seja, se o trabalhador teve sequela, qual é o tamanho dessa sequela? Se ele vai gerar uma incapacidade para o trabalho, quanto tempo de incapacidade, se haverá uma incapacidade permanente, se aquele trabalhador, por exemplo, desenvolver uma síndrome do pânico, se ele desenvolver uma depressão profunda, o que será necessário para que ele se recupere. Então, a partir de então, feita a prova da conexão da doença com o trabalho, vai se medir essa extensão do dano. E como a gente mede isso? Normalmente através de perícia judicial. O perito judicial ele vai apurar a extensão desse dano através de laudos médicos que sejam levados pelo próprio trabalhador, através do conhecimento técnico do próprio perito, e a partir daí ele vai levar essa conclusão para o juiz, que vai definir ali o valor que ele entende que é válido para aquele dano que foi causado. Claro que se o trabalhador não concorda ali com a decisão do juiz, ele pode recorrer de uma decisão, assim como a empresa também que discorda pode fazer um recurso pedindo a redução desse valor, mas é um dano indenizável, até porque a empresa ela é obrigada a ter medidas dentro do seu trabalho para evitar que esse tipo de situação aconteça. Uma vez que ela tem dentro do seu ambiente uma situação que gere uma doença ao trabalhador, ela sim deve ser responsabilizada. É viável também pedir o reembolso, por exemplo, de despesas médicas, medicamentos que foram comprados ao longo desse tempo? Com certeza, tanto o dano moral quanto o dano que a gente chama de material, que é esse dano de desembolso que ele gastou com tratamentos terapêuticos, com medicação, tudo isso deve ser pedido para ser reembolsado. O trabalhador ele não deve ser onerado por uma coisa que ele não causou, ele já ficou doente, então o que ele merece ali é tratamento e respeito. E quais são os outros direitos, né, doutora, que esse trabalhador ele pode ter caso esteja passando por uma situação parecida, uma situação igual a essa? Por exemplo, se eles têm uma sequela que torna ele incapaz para o trabalho, ele pode fazer o pedido de um pensionamento. A partir do momento também que ele está passando por uma situação que seja uma falta grave da empresa, ele pode pedir o que a gente chama de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, ele demonstra que a empresa ela não está agindo dentro das normas trabalhistas e está ao contrário, ela está ferindo um direito do trabalhador, que é ter um ambiente saudável para que ele possa trabalhar. É preciso a gente lembrar que a empresa, como eu já disse, deve adotar todas as medidas necessárias para o fim de uma situação, por exemplo, de assédio, então ela é responsável por isso, e para garantir que os trabalhadores estejam dentro de um ambiente saudável. Isso é uma norma não apenas trabalhista, mas especialmente constitucional, porque a dignidade da pessoa humana, especialmente, ela deve ser respeitada. Pois é, doutora, e olha só, a Organização Mundial da Saúde afirma que os problemas de saúde mental afetam a produtividade dos trabalhadores em todo o mundo. Dentre essas causas está aquela sensação que a gente tem de não descansar do trabalho, justamente por causa das redes sociais. Rapaz, é impossível não vivenciar com o WhatsApp, né? Hoje em dia, em geral, toda a população necessita. E é um instrumento de trabalho, né? Tanto para adquirir clientes para a minha área de divulgações, tanto para interagir com outras pessoas. A gente que é da área da comunicação, a gente sempre está ligado. Pode ser em qualquer estação do ano, a gente está ligado mesmo após o expediente, 24 horas. Você já sai do trabalho, você já sai com aquela expectativa no outro dia de voltar para o trabalho de novo. É cansativo, né? Você sai, você quer chegar em casa, quer descansar, você quer comer alguma coisa, mas não dá para comer porque você está cansado. E quando você folga alguns 3 dias, você já fica com aquele pensamento de querer voltar de novo para o trabalho, porque sua mente está focada naquilo.
o descanso realmente é fundamental para lidar com qualquer forma de estresse. Doutora, comenta um pouquinho para a gente sobre essa questão do direito de se desconectar que o trabalhador tem. Como é que funciona isso? Fala para a gente agora. Pois é, Rose, o direito à desconexão, que a gente já tem tratado muito aqui no ambiente jurídico, ele veio em decorrência da quantidade de redes sociais, da informação, da tecnologia que vem avançando cada vez mais nas empresas. O que ocorre é que, por exemplo, os grupos de WhatsApp da empresa, em que você está o tempo todo falando, ainda que fora do horário de trabalho, eles devem ser evitados quando o funcionário está de férias, fora do horário, que é o horário já contratado pelas partes, para que esse funcionário tenha sim o repouso que é previsto na CLT. A gente tem que lembrar aí que dentro de uma jornada de 8 horas, você deve ter pelo menos de 1 a 2 horas de repouso. E entre uma jornada e outra, a lei ela determina que você tenha 11 horas de repouso. Então, a partir do momento que você não respeita essa regra, e aí neste caso a conversa no WhatsApp, ou a pessoa que está ali sendo solicitada a todo momento, a pessoa que está sendo chamada, ela está sim a serviço. Então, se você não respeita, você deve pagar as horas extras que forem computadas, ou ainda, inclusive, pagar possíveis indenizações a esse trabalhador, porque ele tem o direito dessa desconexão e ele tem direito a esse repouso. E uma vez que ele é sobrecarregado desse trabalho, ainda que no ambiente virtual, ele deve ser remunerado em razão disso ou compensado através de folgas ou de determinadas banco de horas que muitas empresas colocam. Um ponto que tem chamado a atenção para a gente é justamente o trabalho em home office ou o chamado teletrabalho, que é quando você não tem ali uma vinculação de jornada de forma direta. Então, o que é importante que as pessoas tenham? Que elas consigam programar a sua jornada e consigam reestruturar o seu tempo, de maneira que eles garantam ali um repouso, uma prática de você se cuidar, cuidar da sua mente, porque necessariamente um funcionário que não repousa, ele fica doente. Exatamente, doutora. Agora, na sua opinião, quais atitudes as empresas têm que tomar para propor, né, ou então, de fato, ter um ambiente saudável diante de tudo que a gente conversou aqui? Primeiro de tudo, ajustar concretamente, e aí eu digo até através de contratos individuais de trabalho, a rotina desse trabalhador. Por exemplo, um trabalhador que está em home office, determinar ali quais são os dias, vai ser a forma de controle dessa jornada, se é que vai haver esse controle de jornada. A empresa ela deve também fiscalizar os seus próprios pares ali, os funcionários dentro do mesmo ambiente hierárquico, para ver se o ambiente de trabalho está positivo, não fazer nem entregar metas abusivas, não fazer uma cobrança que seja ridícula, como por exemplo expor o trabalhador a um troféu abacaxi porque ele não entregou a meta, ter essa fiscalização. Essa fiscalização ela deve ser cotidiana, ela deve ser rotineira, para que ele garanta que ali dentro do ambiente de trabalho possa haver uma saúde dentro daquele ambiente. É importante também que em determinados momentos se tenha um momento até de conversa, de relaxamento ali com o funcionário. Tem empresas que já adotam um momento de meditação dentro do trabalho, tem empresa que traz exercícios laborais durante ali as horas de trabalho. Então, são medidas que podem sim ser agregadas dentro da empresa para que ele possa garantir a saúde física e especialmente a saúde mental do trabalhador. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui, foi um prazer ter lhe recebido. Obrigada a vocês, uma alegria estar aqui. Pois é, gente, o Tô no Meu Direito tá ficando por aqui, mas você sabe que toda terça-feira e quinta-feira a gente tem um encontro marcado. Tchau, tchau, beijo!